Como dizia William Faulkner, devemos ter sonhos grandes o bastante para não perdê-los de vista enquanto os perseguimos. Muitas vezes a felicidade reside em perseguir o impossível. Como dizia Leo Buscaglia, amar se aprende amando. Talvez nunca cheguemos aonde sonhamos, mas as oportunidades se abrem diante de nós e podem nos levar a novos caminhos, a novas trilhas, que nos convidem a continuar subindo as montanhas da vida. O escritor uruguaio Eduardo Galeano escreveu assim: ela está no horizonte, eu me aproximo 2 passos e o horizonte corre 2 passos. Eu caminho 10 passos e ela se afasta 10 passos. Por mais que eu caminhe, nunca a alcançarei. Para que serve então a utopia? Serve para isso, para caminhar. A utopia é um não lugar, uma meta que só pode ser alcançada através da aspiração, do desejo intenso e da imaginação. Do mesmo modo que não podemos alcançar o horizonte, existem destinos que têm como única finalidade nos fazer caminhar. A magia reside no fato de que o horizonte é um lugar inatingível, inalcançável, já que por mais que o contemplemos e tentemos pegá-lo, nunca podemos chegar até ele. Toda utopia também é um motor, uma motivação para seguir o caminho, e precisamos muito desse motor. Em seu manual de introdução ao budismo, o mestre britânico Kulananda distingue deste modo os 2 estados apontados por Buda, o Sansara e o Nirvana. O Sansara, segundo ele, corresponde ao círculo infinito de nascimento e morte em que vagamos perpetuamente. É o estado de ser não iluminado. Ao contrário, o Nirvana é o estado de total liberdade e criatividade espontânea interminável, que aparece após a renúncia total do desejo. O sujeito que vive no Sansara é apegado ao material e ao temporal. Entrariam nesta categoria os consumidores compulsivos, as vítimas da moda e as pessoas preocupadas demais com sua própria aparência. O Sansara produz sofrimento, já que o indivíduo se apega a coisas e pessoas que não resistem ao passar do tempo. Pertence ao Nirvana toda forma de vida que nos liberta dos apegos, cultivar a mente e o espírito, conectar-se com a natureza, escutar os outros, ler, praticar a generosidade, meditar, experimentar o silêncio. O Nirvana é a liberação de tudo aquilo que é supérfluo. Algo similar acontece com todo verdadeiro devoto, com todo crente, com todo discípulo sincero. Se ele deseja ganhar a vida eterna, tem que viver neste mundo inteiramente desapegado dele, porque a vida eterna é a recompensa por uma vida de serviço altruístico, nobre, elevado aos seus contemporâneos, sem qualquer distinção. Ele sabe que não consegue viver entre os 2 mundos, um do aqui e agora, simbolizado pela terra em que pisa, e o outro mundo, onde se reúnem suas aspirações espirituais, simbolizado pelo céu, onde habita seu coração. Para chegar ao céu, ensinam todas as religiões, tem que se morrer para este mundo. Morrer no sentido de não dedicar sua afeição e suas melhores energias para usufruir das coisas deste mundo. Não é à toa que, referindo-se a Deus, Bahá'u'lláh diz que Deus é o oculto dos ocultos e o manifesto dos manifestos. Deus é manifesto para os que têm dentro de si uma fé viva, inabalável, e Deus é oculto para aqueles que simplesmente se recusam a nele acreditar. Para estes, não existe forma alguma de explicar o mistério que é Deus. Ou crer ou não crer, simples assim. Por isso Siddhartha, personagem maravilhoso do livro homônimo de Hermann Hesse, e cujo nome significa aquele que atingiu a meta, quando se encontra com mestres, decide aprender o que eles têm a lhe oferecer. Entretanto, quando obtém os ensinamentos, Siddhartha segue seu rumo,
porque sabe que o caminho da sabedoria é uma estrada sem fim, que leva a todas as partes e a nenhuma de forma muito concreta. Como seres humanos, devemos nos permitir sonhar, mesmo que nossos objetivos pareçam distantes. Toda grande meta concede um sentido à nossa vida e nos faz desfrutar do caminho, que em geral é mais agradável do que o próprio objetivo, do que a própria meta. Por isso, precisamos ter planos micros, pequenos, e planos macros, grandiosos, e somos impelidos a viver por planos de 2, de 5 ou mais anos, e também a viver por planos maiores e bem mais audaciosos, como aquele sabiamente delineado por Shoghi Effendi, que é o de levar avante uma civilização em constante evolução. Podemos também viver sem plano algum, é verdade, mas isso terá um custo imenso. Nossa vida será de um vazio oceânico, elevado à 9ª potência. Daí faz-se inadiável tratar de atrelar nossos esboços de vida ao plano divino, aquele plano que Deus rascunhou em nosso coração e projetou em nossa alma. E somente nós, com o uso do livre-arbítrio, poderemos tirá-lo do papel e lançá-lo firmemente na realidade do mundo. Com nossa imaginação e iniciativas, produzimos nosso destino. Mas cada ato precisa ser como uma roupa sob medida para as situações, porque elas são mutáveis. É preciso observar e entender, e só depois agir.